viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, aqueles nossos curtinhas para fazer você refletir o resto da semana, e esse me faz refletir há muitos anos. Você acha difícil vencer as suas más tendências? Você acha que vencer um vício demanda muito esforço? Pois é, olha só que coisa interessante. Quando se trata de cuidar do corpo, tem muita gente que fica lá nas academias, horas, puxando ferro, né, fazendo esforço para cá, para lá, levantando halteres, para ficar com os músculos bem delineados, para ficar com a barriga de tanquinho, essas coisas todas, pensando muito na estética. Outras pessoas acham que é muito mais fácil, né, tomar algumas medicações, fazer aquilo encher, e assim também na vida do espírito. Quando a gente quer uma transformação permanente, uma transformação real, é lá com aquele esforço da academia. Porque se você ficar nessa história de ficar tomando bomba, de ficar tomando medicação, de ficar só apelando para as exterioridades, para algo que venha de fora, para modelar o seu shape, como o pessoal costuma dizer, assim que parar de usar, vai voltar tudo atrás. E pior, usando essas coisas assim tão artificiais e tão violentas contra o próprio organismo, você ou eu, qualquer um que use isso, pode adoecer. Então não tem jeito. Para melhorar a aparência física, muito esforço, muito exercício. E para melhorar a aparência da alma, a mesma coisa. Quando eu vejo no atendimento fraterno as pessoas chegarem e dizem é muito difícil vencer esse vício, eu não vou conseguir parar de fumar, porque é o cigarro que me acalma. Não, é muito difícil parar de beber, porque, meu Deus, toda vez que eu vou numa festa, toda vez que eu estou com meus amigos, sempre tem cerveja, sempre tem alguma bebida em cima da mesa, e eu não vou ser bobo de não beber junto, porque senão eu vou parecer um chato. Olha só, usa até a desculpa de parecer um chato, de não se encaixar na sociedade para sustentar o vício. E aqui, só estou pensando e falando ainda dos vícios materiais. Mas e a fofoqueira ou fofoqueiro? E o maldoso que fica sendo desonesto com os outros para poder levar vantagem? Não dá um trabalhão vencer esses vícios também? Dá. Dá um trabalhão. Mas não tanto quanto a gente diz que é. Essa é a questão. E como é que eu tenho certeza disso? Porque aqui, no Livro dos Espíritos, já lá no finalzinho da terceira parte, um capítulo especialíssimo, que é esse capítulo 12 da terceira parte, que o Kardec intitulou da perfeição moral, né? Depois de ele analisar as leis morais todas, ele vai e analisa, olha só que coisa interessante, ele vai e analisa a perfeição moral. Como que nós vamos alcançar esse estado? E aí ele vai fazendo perguntas sobre as paixões, perguntas, né, sobre os vícios que nós temos, aquele mais terrível que a gente já viu, já falou com ele sobre ele, que é o egoísmo. Mas umas questões antes da gente descobrir que o egoísmo é a chaga radical, ou seja, é a raiz de todos os males, aparece uma pergunta que mostra que, assim, é necessário fazer esforços para melhorar? Sim. É necessário fazer esforços para evoluir? Sim. Mas nem tanto assim que seja impossível. Essa é a questão. Olha o que o Kardec pergunta, olha o que os espíritos respondem. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Meu Deus! Só a pergunta, a gente já tem uma palavrinha ali que o Kardec não queria deixar à margem. Porque alguns podiam dizer, não, o outro conseguiu porque o vício do outro é menor do que o meu. A outra conseguiu porque o vício da outra dá menos trabalho que o meu. Eu não consigo porque o meu vício é muito pesado, é muito difícil. Aí o Kardec pergunta, poderia sempre, ou seja, sempre em qualquer situação, sempre para qualquer vício, sempre com qualquer inclinação má, o que você acha? É sempre, não é? Aí o Espírito responde, sim, olha, pum! E ainda acrescenta, essa é a parte
que me faz pensar na academia da alma, como é o nosso título aí, né? Na academia da alma, a gente também tem que fazer esforços. Só que menos do que você faz lá nos seus supinos, nas suas puxadas, nas suas cadeiras flexoras, extensoras, muito menos do que isso. Porque o Espírito diz assim, olha, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Peraí, se precisa de poucos esforços para vencer as más inclinações e eu não venci ainda, o que está acontecendo comigo? Será que eu é que sou imperfeito? Deus me criou diferente dos outros? Está lá o sempre para a gente não acreditar que Deus criou a gente diferente dos outros. Então, sempre, em qualquer uma das más inclinações, a gente pode vencer. O que falta? O Espírito fala. O que falta é vontade. Ah, mas eu tenho vontade de mudar, dizem aquelas pessoas que vão lá no atendimento fraterno reclamar de todo mundo, da família, do chefe, do dinheiro, do país, menos reconhecer que as próprias imperfeições delas é que estão causando sofrimento, é que estão fazendo que elas sintam dor, que elas sofram. Então, meu amigo, minha amiga, ó, o que falta é vontade. E não é essa coisa assim, eu queria tanto me livrar desse vício e fico parado aqui. Não. Pensa de novo na academia. Eu quero tanto desenvolver os bíceps. E aí você vai fazer aquelas puxadas de baixo para cima, vai fazer algumas coisas mais, né, para os supinos, para a gente também mexer um pouquinho aqui com o peitoral. Tudo isso por um bom tempo. Algumas séries de 1 hora, de 1h10, 1h30 até, alguns mais aficionados a modelar o corpo, né? Outros só querem saúde, que nem que eu, e aí a gente fica lá 1 hora e já é o suficiente para ficar menos crocante, ou seja, a coluna fazer menos croque, o joelho fazer menos creque. É isso que eu faço. Mas para lutar contra os vícios da alma tem que ter uma vontade maior ainda, porque olha só, quando toca o despertador de manhã e você sabe que tem que ir trabalhar, porque senão não tem o din-din para pagar as contas no fim do mês, você sai da cama se arrastando. Mas e quando é um vício que ninguém está vendo? E quando é uma falha moral ou uma má inclinação que as pessoas só sentem o resultado, né? Aquela questão da pessoa que é invejosa, a pessoa que é fofoqueira, que fica minando, mas minando. Olha, você sabe o que o fulano fez? Você sabe o que a Beltrana fez? Uns para os outros. Tem gente que é especialista em semear discórdia. Ó, uma péssima inclinação. E aí como é que a gente vai ter a vontade de travar a língua dentro da boca? Se isso aí dá aquele prazerzinho malvado, até nas redes sociais dá esse prazerzinho malvado de estar diminuindo alguém diante do olhar de outras pessoas ou diante da sociedade como um todo. Então, o que falta para a gente é uma vontade genuína, uma vontade sincera de fazer esforços. E olha só que coisa interessante, o Livro dos Espíritos, nesta versão que eu tenho aqui, que vocês estão vendo na capa da FEB, ele apresenta 1019 perguntas e mais umas tantas ali, dá mais ou menos umas 100, cento e poucos subperguntas. Kardec faz item A, B, tem algumas que vão até o item F, né? Então Kardec vai fazendo perguntas para desdobrar, para entender melhor a resposta do Espírito na pergunta original. Então dá mais ou menos aí umas 1019 perguntas e as acessórias, vamos supor, fechando em números 1200. 1200 perguntas e só tem essa. Só nessa aqui, eu estudando o Livro dos Espíritos, desde, serinho, levando a sério mesmo, desde 1986, só essa pergunta eu vi os Espíritos lamentando. Aquilo que eu deixei do amarelo ali, é o Espírito dizendo assim, meu Deus do céu, esse povo não faz esforços. Ai, que dó, quantos de vocês não fazem esforços? Quão poucos dentre nós fazemos esforços? Até os nossos guias, de vez em quando, ficam cansados dessa nossa cara de pau de dizer assim, eu quero, mas não fazemos os esforços necessários para mudar. Bom, diante disso, e sem querer passar pito em ninguém, porque cada um tem que pensar só em si, e esse pito é para mim, dos muitos poucos esforços que eu tenho feito, e aí deixa eu falar de novo, dos poucos esforços que eu tenho feito para domar algumas das minhas más inclinações, o que fazer? A sugestão aparece num provérbio que é atribuído aos chineses, que vale muito interessante, assim, fazer esforços, ter vontade, não significa impedir que as coisas ruins ainda apareçam na nossa personalidade, no nosso psiquismo, no nosso caráter, mas vigiar, ficar atento para que, ciente de que eu tenho essa má inclinação, primeiro passo para fazer os esforços,
para domar as más inclinações é reconhecer que nós temos. Então, eu que de vez em quando sou guloso, eu tenho que reconhecer que eu tenho que manter a dieta rigidinha lá, bonitinha. Ah, mas de vez em quando a gente vai sair da dieta. Mas aí o resto do tempo entra no modo lagarta, Maurício. Que é isso? É só come folha, 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 folha. Um dia vocês vão me ver fazendo metamorfose, de repente eu viro uma borboleta. Deve virar uma mariposa muito feia. Mas é importante a gente reconhecer primeiro que tem a imperfeição. Depois, olhar para ela de forma não ficar culpando, flagelando. Ai, meu Deus, eu tenho aquela imperfeição. Ai, meu Deus, eu tenho... E não fazer nada. Isso é culpa e não responsabilidade. Então, se responsabilize. E aí vem o provérbio chinês para encerrar aqui o nosso trabalho. Ele vai aparecer aqui embaixo, logo embaixo do slide, que é para ficar todo mundo juntinho ali. Ó. Se caíste 7 vezes, levanta-te 8 vezes. Ou melhor, como está ali, o segredo da vida é, se cair 7 vezes, levantar 8. Isso é muito interessante, porque sugere que nós vamos estar sempre fazendo esforços, à vontade. E esforços mínimos, porque a gente vai recuperando a saúde espiritual, vai fazendo com que o espírito também fique, eu vou usar outro termo, curado, né? Porque sarado o povo fala na academia. Na faixa etária que eu estou, se eu ficar curado, eu já estou de bom tamanho. Então, espiritualmente é melhor ainda, é ficar curado dos nossos males, das nossas mazelas íntimas, fazendo esforços pequeninos. Um pouquinho a cada dia, dia a dia, vai lá, vence um pouquinho. Se tem vontade de falar mal de 10 vezes de alguém, 10 vezes por dia, fala 5. Já vai estar ganhando aí. Já vai estar reduzindo 50%. Já é algum esforço, mas ordinariamente, como diz o Espírito, nós conseguimos vencer as nossas más inclinações fazendo esforços bem mínimos. E não faça o seu guia lamentar. Toda vez que eu leio o finalzinho da questão 909, eu fico pensando assim, ai meu Deus, os meus guias devem estar dizendo assim, ô Maurício, você não se esforça, meu filho. Eu estou aqui olhando, estou aqui te ajudando, estou tentando te inspirar e você não se esforça. Não deixa o seu guia lamentar. Eu tenho me esforçado para não deixar os meus guias lamentarem, mas de vez em quando a gente cai. E aí, como está aqui embaixo, se caiu 7 vezes, levanta 8 vezes. Não desista. Meu amigo, minha amiga, sempre é possível vencer as nossas más inclinações. Fazendo esforços. Na academia da alma também tem que fazer esforço. Também temos que fazer esforços. Espero que isso te inspire e não te aborreça para seguir vivendo, para seguir lutando, para seguir se inspirando nos benfeitores espirituais, para superar as más inclinações que a gente ainda reconhece que tem. Um grande abraço para você. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se gostou, deixa o seu like, acione o sininho para receber as notificações e de um jeito ou de outro, deixa um recadinho para nós, para eu saber se esse cutucão que a espiritualidade deu em nós aqui serviu para você também. Porque para mim serve desde 1986. E olha, já passei das 7 quedas. Já devo estar lá 1.225 quedas numa determinada falha, aí eu 1.226 sou erguimentos. Estou tentando. Então vem tentar comigo, porque a única coisa que nos cabe fazer é esforços. E não deixar os nossos guias tristes com a gente, porque nós fazemos poucos esforços. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!